Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos tratar especificamente sobre o tema 1117 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que deu uma nova possibilidade de revisão, ou seja, de aumento do valor da aposentadoria para os segurados da Previdência Social. Bom, para a gente entender esse tema, a importância dele e por que ele pode atingir muitos segurados, que pode ajudar muitos segurados a aumentar o valor do seu benefício, é importante a gente explicar esse tema com exemplos, né? Exemplos de como se encaixa essa decisão do STJ. Como a gente sabe, a Justiça do Trabalho ela tem o papel de reconhecer direitos trabalhistas. Então vamos criar aqui um exemplo de uma situação em que o trabalhador ingresse com um processo trabalhista, com uma reclamação trabalhista, pleiteando horas extras, dizendo: recebia R$ 1.200, porém eu trabalhava horas a mais e o meu salário deveria ser R$ 2.000, por exemplo. A Justiça do Trabalho, apurando as provas, reconhece que de fato aquele trabalhador deveria receber não R$ 2.200, mas R$ 2.000, porque ele trabalhava além das 44 horas semanais. Obviamente, meus amigos, que esta reclamação trabalhista tem impacto direto no histórico da Previdência Social, impacto, obviamente, também no valor dos benefícios desse segurado. A empresa, quando deixou de pagar esses R$ 800 a mais, diminuiu a média remuneratória na Previdência Social, diminuiu os recolhimentos previdenciários, e isso impactou negativamente no cálculo do benefício deste trabalhador. Então veja, nada mais comum que depois que esse processo trabalhista fosse reconhecido, fosse julgado, que esse trabalhador pegasse esse processo, levasse até a Previdência Social, seja pelo meio administrativo ou judicial, e dissesse claramente o seguinte: olha, eu recebia R$ 1.200, os meus recolhimentos foram feitos errado pela empresa. Agora a empresa foi condenada a me pagar uma diferença de R$ 800 por mês salarial. Veja, meus amigos, isso vai impactar diretamente. Então, obviamente, que o valor dele deve ser revisto, porque a empresa vai ser compelida a pagar todas as contribuições previdenciárias com base no valor correto que ele deveria estar ganhando. Isso também se aplica, por exemplo, em um reconhecimento de vínculo empregatício de um trabalhador. Vamos imaginar aqui um exemplo de um funcionário, de uma pessoa que tem ali trabalhado durante 10 anos para uma empresa, porém a empresa não registrou a carteira, não pagou as contribuições previdenciárias durante 5 anos, por exemplo. Vamos imaginar um exemplo fictício, né? E esse trabalhador vem ingressar com ação judicial para dizer o seguinte: olha, trabalhei nessa empresa, porém durante 5 anos não houve reconhecimento de vínculo empregatício, ou seja, eles não cumpriram o que diz a lei previdenciária, o que diz a lei trabalhista, não houve recolhimento de contribuição, o INSS não sabia que eu era empregado neste período. Obviamente que uma vez que a Justiça do Trabalho venha reconhecer este período, venha reconhecer esse direito, o valor dele de benefícios da Previdência Social deve aumentar, porque é incluído 5 anos de tempo de contribuição. Obviamente que, por uma questão de lógica, a renda mensal inicial também vai ser modificada. Ocorre, meus amigos, que existia um problema sério que atingia muitos segurados da Previdência Social. Quando o resultado da reclamação trabalhista saía, muitas das vezes o trabalhador já tinha perdido o prazo para entrar com uma ação de revisão. Conforme o artigo 103 da Lei 8.213 de 1991, existe um prazo para que o trabalhador possa ingressar com pedido de revisão, que são de 10 anos. Então, muitas vezes acontecia o seguinte: saiu o resultado de uma reclamação trabalhista e quando ele ia procurar o INSS, a aposentadoria já estava concedida há mais de 10 anos. O que gerava um afastamento do direito, é o que a gente chama de prazo decadencial. Ele já não podia mais entrar com essa revisão, simplesmente porque a reclamação trabalhista demorou muito para ser julgada, para ser reconhecida. Isso acabou gerando ali um sério prejuízo para ele, porque ele acabava ficando sem direito de rever o valor do seu benefício perante a Previdência Social. Ocorre que o STJ mudou o paradigma dessa questão. E ele, de maneira muito acertada, através desse tema 1117, determinou que o início do prazo decadencial de 10 anos
da prescrição previdenciária deve iniciar a contagem a partir do trânsito em julgado da reclamação trabalhista. Ou seja, de quando terminar o processo trabalhista, quando não couber mais, quando não existir a possibilidade de nenhum recurso a mais na esfera do direito do trabalho, da justiça do trabalho. Então, os 10 anos só vão começar a fluir quando terminar o processo do trabalho, o que é uma excelente notícia. Na verdade, quando não couber mais nenhum recurso, o que a gente chama de trânsito em julgado. Isso, obviamente, meus amigos, aumenta o prazo e aumenta as possibilidades do segurado que tenha uma reclamação trabalhista, que teve uma diferença reconhecida salarial ou tempo de contribuição reconhecido na esfera da justiça do trabalho, de aumentar o seu benefício previdenciário, da sua aposentadoria. Então, obviamente, que isso é uma situação bastante comum. Esse é um tema bastante importante e principalmente, né, para aquelas pessoas que, independente deste novo tema, que teve reclamação trabalhista e que já seja aposentado, é primordial consultar um advogado, consultar o processo trabalhista para ver se ali foi reconhecido alguma verba salarial que aumenta a sua remuneração, as suas contribuições para a Previdência Social. Isso pode gerar um aumento significativo no valor da sua aposentadoria. Então, obviamente que toda e qualquer revisão que venha aumentar, que venha colaborar com a vida do segurado é importante. Esse reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça, através do tema 1117, ele foi um tema extremamente importante, relevante e que contemplou a justiça. Né? Não faria sentido você afastar um direito porque a justiça demorou para julgar um processo que reconheceu uma verba salarial ou um tempo de contribuição. Então, se você se enquadra nessas situações de reclamação trabalhista e já está aposentado, é fundamental que você verifique claramente a possibilidade de aumentar os seus rendimentos. A gente pede, se você quiser saber mais sobre esse assunto, que vocês nos sigam aqui, se inscreva aqui no nosso canal e também nos siga no Instagram, no @saberalei. Também visite o nosso site, lá nós temos dezenas de artigos sobre esse tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo.